Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. A gente vai falar na aula de hoje, na verdade vai dar continuidade naquele estudo sobre evolução, tá? A gente vai continuar falando sobre seleção natural, mas a gente vai ver algumas formas que os indivíduos, né, que os seres vivos de forma geral, conseguiram adquirir ao longo do tempo para facilitar a sua adaptação. Bom, a seleção natural, ela causa a seleção de características. A gente já viu que aqueles indivíduos que têm características mais favoráveis àquele ambiente que ele está, eles tendem a se propagar, né? De que forma? Eles tendem a sobreviver, obviamente, e aí eles conseguem se reproduzir e propagar os seus genes para as próximas gerações. Só que vejam, essa questão da seleção natural é uma coisa muito relativa, porque, por exemplo, tem alguma característica que pode ser muito positiva em um ambiente e super desfavorável em outra. Então, a partir dessas informações, eu acho que você já está começando a entender para que servem essas adaptações. Elas podem ser para, de repente, o organismo adquirir comida de uma forma melhor. Pode ser um tipo de adaptação, por exemplo, para que machos consigam atrair fêmeas. Então, gente, as causas, né, as vantagens daquele tipo de adaptação são as mais diversas, tá certo? Mas isso vai, com certeza, ajudar aquele indivíduo a sobreviver e propagar os seus genes. Porém, a gente precisa ter muito cuidado, tá certo? Quando vai falar de seleção natural, porque uma característica que é super positiva em um ambiente pode ser extremamente desfavorável em outro. Por exemplo, o urso polar. Ele tem aquela cor branca para que ele se camufle naquele ambiente polar, tá certo? Aquele ambiente que tem, sim, em sua prevalência a cor branca, então ele consegue se camuflar ali no meio daquela paisagem, então isso é positivo para ele, porque ele consegue capturar mais presas sem ser facilmente visto, ele não vai ter tantos predadores que vão atacá-lo, porque ele vai se camuflar bem. Porém, se eu pego um urso polar e coloco em uma região tropical, por exemplo, uma região onde não vai existir esse tipo de paisagem, vai ser super desfavorável para ele, porque ele vai destoar de toda aquela paisagem, né? Vai ser um pontinho branco no meio daquela imensidão verde. Então, entendam que essa característica ela vai ser selecionada de acordo com o ambiente que aquele indivíduo vive. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dois tipos de adaptação que os organismos eles venham a ter, tá certo? A gente vai falar sobre mimetismo e sobre camuflagem. Vamos entender a diferença. Primeiro, vamos falar sobre mimetismo. O mimetismo é quando um animal ele tende a imitar outro animal para conseguir vantagem, a vantagem que aquele outro animal tem naquele meio. Por exemplo, existe uma borboleta exuberante, belíssima, que é chamada de borboleta monarca. Então, o que é que acontece no caso da borboleta monarca? Os predadores, eles costumam evitar comer a borboleta monarca porque ela tem um gosto amargo, ela é péssima, ela não é uma borboleta que é palatável para os animais que fazem esse tipo de alimentação. Então, eles, ao verem aquelas cores vivas, né, em laranja, em preto da borboleta monarca, eles evitam fazer o consumo dessa borboleta. Aí existe uma outra borboleta que é chamada de semi-rei, que ela imita aquelas cores vivas, né, que a borboleta monarca tem. Então, quando um predador vê a borboleta vice-rei, ele acha que é uma borboleta monarca e não faz o consumo daquela borboleta. Existem outros casos, por exemplo, tem a cobra coral e a falsa coral. Geralmente os predadores evitam a cobra coral, né, porque ela tem aquelas cores super vivas e ela tem uma toxina, ela tem um veneno que pode ser letal para muitas espécies de seres vivos, mas a coral falsa, ela não tem nenhum tipo de veneno. E aí, por ela ter essas cores fortes, quando o predador vê, acaba achando que é uma cobra coral verdadeira. Já no caso da camuflagem, é quando o indivíduo, né, o animal, ele tem alguma característica que faz com que ele se camufle, né, que ele não seja percebido pelo ambiente. Então, existe uma série de tipos de camuflagem, tá certo? Então, tem alguns indivíduos, por exemplo, como o bicho-pau, que quando você encontra um bicho-pau, dificilmente você consegue identificar que é um animal, porque ele fica tão paradinho e a cor dele é tão semelhante à da madeira que você realmente acha que ele faz parte da madeira. Então esse é um mecanismo de adaptação para que ele não seja percebido pelos predadores. Então isso para ele é muita vantagem, porque ele consegue sobreviver e consegue se reproduzir, tá certo? Então esse também é um mecanismo de seleção natural. É uma característica que foi selecionada ao longo do tempo. E existem das
mais variadas. O camaleão, por exemplo, né, que é o clássico, que ele consegue se adaptar às cores do meio que ele está, e aí ele consegue fazer esse tipo de camuflagem. Existe também, pessoal, algumas adaptações que os animais vão fazer para que eles consigam sobreviver ali naquele ambiente. Por exemplo, plantas que vivem em ambientes muito quentes, né? Se é muito quente, ela precisa evitar a transpiração, ela precisa evitar perder água. Então, existe, por exemplo, nos cactos um tipo clássico de adaptação ambiental. O que é que aconteceu com os cactos ao longo do período evolutivo? Eles perderam as folhas e substituíram essas folhas por espinhos. Para quê? Para evitar que haja transpiração. Então, o cacto, ele consegue armazenar uma grande quantidade de água dentro dele, tá? Então, isso é um tipo de adaptação. Existem também outros tipos de árvores, de plantas, na verdade, que durante o verão elas perdem as folhas, porque a transpiração acontece pelas folhas, então elas perdem as folhas para evitar que elas percam água e consigam, né, armazenar a maior quantidade de água que elas puderem dentro delas. O próprio processo de transpiração na gente, né? A gente sua, a gente transpira para fazer com que o nosso corpo ele consiga equilibrar a temperatura. A gente não pode ter uma sobrecarga de temperatura no nosso organismo, tá? Então, mulher tem que ter até 36 graus, homem tem que ter até 37. Se passar disso, a gente já tá com febre. Então, o que é que o nosso corpo faz? Quando nossa temperatura começa a ficar mais alta, né? Quando a gente começa a sentir calor, então o nosso corpo começa a produzir suor, e esse suor nada mais é do que água e alguns minerais, né, que estão diluídos nessa água e fazem, na verdade, o resfriamento da pele para evitar que essa temperatura ela fique muito alta. Em ambientes, por exemplo, mais frios, em que os mamíferos vivem lá, eles têm alguns tipos de adaptação também, como por exemplo a gordura, a reserva de gordura que o urso tem, por exemplo, a pelagem mais grossa, mais espessa. Isso é um tipo de adaptação ao ambiente mais frio, por exemplo, tá? Tratando do urso, vamos pegar o exemplo também da hibernação. O que seria a hibernação? Os ursos hibernam, pessoal. Eles passam tanto tempo dormindo porque durante o inverno não existe disponibilidade de alimento. Então eles passam o verão inteiro estocando comida para que quando chegue o inverno eles consigam viver, sobreviver de tudo aquilo que foi armazenado no corpo deles, tá certo? Então é um mecanismo também de adaptação ao meio, e existem vários outros. Agora, falando dessas condições ambientais, especificamente sobre as plantas, elas podem fazer aquele processo que eu já disse para vocês, né, de perca das folhas para evitar que elas percam água, mas também o próprio formato da folha pode indicar um tipo de adaptação. Por exemplo, os pinheiros. Eu não sei se vocês já perceberam, mas as folhas dos pinheiros têm uma textura diferenciada, têm um formato diferenciado. Por que isso acontece? Os pinheiros são plantas de temperaturas mais baixas, né? Naturalmente eles são de locais mais frios. Então o que é que acontece? Para evitar a perca de água nesse período, que eles precisam manter, né? Afinal de contas, a quantidade de água no inverno também pode ser menor para eles, essa absorção pode ser um pouco menor. Tem a questão também do acúmulo de neve nessas folhas, tá certo? Então, se a folha for muito larga, a neve ela consegue se acumular ali em cima da folha. E aí o que é que acontece? Eles não conseguem as árvores não conseguem fazer fotossíntese, e isso é um problema, né? Porque elas precisam se alimentar. Então, essas folhas em formato de agulha fazem com que a neve bata nessas folhas e imediatamente não fiquem presas, não fiquem retidas ali. Então isso é um tipo, sim, de mecanismo adaptativo das plantas. Então é isso, pessoal. Eu queria dar uma instigada, assim, nos conhecimentos de vocês sobre adaptações. Eu acho que a gente conseguiu, sim, falar de uma forma bem abrangente sobre bastante coisas. Estudem o material, né? Vão lá no livro, façam a leitura. Se sobrar alguma dúvida, se restar alguma dúvida, vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então usem aí os nossos mecanismos de comunicação, como grupos de WhatsApp, e-mail, tá certo? Vai ser um prazer respondê-los. Espero muito que vocês tenham gostado, e qualquer coisa eu tô por aqui, tá bom? Um super beijo e tchau, tchau!